Louvado seja Deus pela tua presença aqui. Eu gostaria que você, antes de se assentar, abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vou ajeitar o telefone aqui para ver o horário. Lucas capítulo 17 tem uma passagem da cura, de uma cura, a cura dos 10 leprosos, e algo Deus tem a falar conosco nessa noite. Diz assim, Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Pode tomar assento. Louvado seja Deus por esta noite aqui. E quiser fechar um pouquinho aquilo, não ficar muito barulho, né? A gente se concentra um pouco mais, senão a gente perde o raciocínio. Hoje eu quero trazer algo sobre esta passagem, porque eu entendo que as curas que Jesus realizou, os milagres aqui descritos nos evangelhos, eles não serviram apenas para testificar a autoridade e o poder do Filho de Deus aqui na terra, né? Porque isso já era algo que Deus tinha colocado já lá no Antigo Testamento, que o Senhor teria domínio sobre todas essas coisas, para libertar, para curar, para fazer milagres e maravilhas como Ele fez. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu passo pelos evangelhos, e quando eu me deparo com algum milagre, com algo que Jesus fez, eu me detenho um certo tempo ali para entender o que, além daquele fato real que simboliza e determina o poder de Jesus Cristo aqui na terra, como Filho de Deus, possa também trazer algo espiritual para nossas vidas. Eu creio que em todas as curas que Jesus fez, existe não só algo físico, algo que aconteceu ali para que todos vissem quem Ele era, mas também algo para trabalhar em nossas vidas, nós que ouvimos a palavra de Deus durante tanto tempo que ela já é pregada, né? E hoje eu quero trazer uma meditação em cima disso, em cima talvez do porquê que essa passagem está escrita aqui. Só o evangelista Lucas que narra ela, e a gente sabe que Lucas, como médico, ele no seu evangelho a gente vê as coisas muito bem explicadas, né? Muito bem delineadas, a gente vê detalhes que nos outros evangelhos a gente não vê. A gente vê as mesmas coisas acontecendo, só que Lucas, como era um médico provavelmente da época, estudioso, ele nos seus escritos ele sempre deixou a coisa muito bem explicada, né? E eu estava lendo sobre essa situação que esses homens aqui passaram, e eu fui estudar um pouquinho mais do que significava a situação que esses leprosos estavam naquele tempo. Aqui existe um agravante ainda até maior, que eu vou comentar durante a mensagem, e para isso a gente tem que ir no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 13,
está escrito sobre todas as formas que a gente pode ver hoje, talvez, de doenças de pele e de lepra. Lepra é uma doença que hoje praticamente a gente não escuta mais falar, né? É uma doença que está muito, eu creio que tem casos ainda. Até um tempo atrás eu soube da sogra de um amigo meu que teve isso, a hanseníase que chama hoje, né? Mas não é uma doença mais comum, né? Naquela época, na época onde a gente vai meditar, era muito comum, e era uma doença grave. E eu lendo isso, faz parte do livro de Levítico, ou o livro das leis, que o Senhor deu para Moisés, alguns mandamentos e alguns desígnios de como tratar com essas coisas, e me deparando ali, me debruçando para estudar um pouco mais. Eu sabia algumas coisas, mas a gente sempre vai esquecendo, por isso que a Bíblia a gente tem que sempre estar lendo para reformar o nosso pensamento, né? E ali diz algumas coisas interessantes. Quando a pessoa tinha alguma coisa na pele, alguma manchinha, uma ferida, alguma casca, começasse a crescer pelos brancos, ela tinha que ir se mostrar para o sacerdote. Não era nem para um médico, era para o sacerdote, porque essa era uma lei sacerdotal. Interessante isso. E aí ela, por exemplo, eu na semana passada, eu tenho a pele meio seca, sempre passo um remedinho aqui. Na semana passada eu estava com umas casquinhas aqui na sobrancelha. Naquela época, na segunda-feira, eu ia ter que conversar com o sacerdote. Era assim. Qualquer coisinha que aparecesse de sinal, de mancha, de casca, de alguma coisa assim, porque a lepra começa assim. Então a pessoa ia lá e falava com o sacerdote: olha, eu estou desse jeito, eu vou me colocar aqui, né? Estou com essas casquinhas aqui no rosto aqui. Ele ia me separar por 7 dias inicialmente. O sacerdote, não era o médico, não era alguém que ia dar um remédio, nada. O sacerdote, uma lei cerimonial. Sacerdotal, desculpe. Aí o que acontecia? Passava esse tempo, a pessoa voltava lá para o sacerdote avaliar como é que a situação estava. Aquilo provavelmente, se fosse uma doença como a lepra, iria já se manifestar em outros lugares, manchas, e é feio. Se você olhar na internet, tem umas fotos, é uma doença que deixa a pessoa feia, sai umas feridas, um negócio feio. E aí, se ela tivesse com isso, ela tinha que ir embora do arraial. Ela não podia ficar. A casa que tivesse isso, fala depois lá também, tanto que esse capítulo de Levítico é muito comprido, ele tem mais de 60 versículos, narrando sobre isso aí, mais de 50, 60 versículos, narrando só sobre isso. Se a pessoa tivesse alguma coisa na sua casa, também a casa era examinada, era passada por prova, se é necessário, derrubada, levantada de novo. Era uma coisa bem séria que acontecia quando a pessoa estava leprosa, né? Para você ter uma ideia, ela teria que usar roupas velhas. A gente vê isso nos filmes, né? A gente pensa que isso é uma coisa que acontecia, não, era uma coisa que era determinada pela lei. Ela tinha que usar roupas velhas, não podia pentear o cabelo e tinha que usar um pano sobre o rosto assim. E pior do que isso, por exemplo, se ela estivesse num lugar onde as pessoas passassem, e ela vendo as pessoas, ela naquela condição, lá em Levítico diz exatamente isso. Levítico, para ser mais exato, 13, acho que 45. Deixa eu dar uma olhada aqui para não errar. 13:45. Quando ela diz assim, também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados, a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior, e ficará clamando, na minha versão aqui, imundo, imundo. Então, quando a pessoa chegava perto de um leproso, que a pessoa talvez não soubesse, ela tinha que ficar gritando isso: imundo, imundo, eu estou impuro. Ou em outras versões diz impuro, impuro, impuro. Tinha que ficar gritando. Para quem passasse, tinha
tinha uma metragem mínima para essa pessoa ficar perto das pessoas, dos outros, mas normalmente eles se uniam como se fosse com a palavra de hoje, tipo num leprosário, como teve muito durante a história humana, né? Só aquele povo, eles viviam ali, numa comunidade onde só eles estavam com aquilo e era aquela doença. Eles não tinham direito a fazer nada. Nada. Pior, como eu falei, passava na frente e tinha que gritar: não chegue perto que eu estou impuro, não chegue perto que eu sou imundo. Imagine que situação. E isso não era uma coisa, como eu falei, e é bom a gente entender isso. Isso não era uma coisa que era algo determinado pela medicina da época, não. Isso era a lei do Senhor que dizia. Os sacerdotes executavam isso. Quando a pessoa talvez sarasse, alguns casos, ela tinha que voltar lá para o sacerdote e se apresentar para ele. E ele ia fazer para ver se realmente ela estava, ia comprovar se ela estava curada, e daí ia ter que fazer todo aquele ritual de sacrifício e holocausto de animais para purificar aquela pessoa. Então era uma coisa que a gente vê na palavra assim, gritante. Hoje a gente não dá tanta ênfase a isso, e muitas vezes a gente não escuta isso, porque essa doença não está mais em evidência. Mas se ela estivesse, nós estaríamos escutando. Naquela época ela estava muito em evidência, porque isso é contagioso. A pessoa pega, passa. Como a gente viu por aí, como se fosse uma pandemia. Na pandemia, se você passasse assim: eu estou com Covid, estou impuro, estou com Covid, é mais ou menos isso aí. O panorama dessa doença, né? Então o que a gente vê? Que isso era algo sério, colocado até como uma prática, né? Pode-se dizer assim, até de um lado espiritual, porque essa pessoa, ela estava amaldiçoada por aquilo ali. Essa era a ideia que se tinha. Porque ela teria que se afastar de tudo, se afastar do arraial, se afastar da sua família, se afastar da sua casa, e se porventura ela melhorasse, sarasse, ela voltaria. Exemplo claro, quem dos famosos bíblicos que ficou leprosa? Miriam, irmã de Moisés. Quando eles foram contender lá, perguntar por que só Deus falava com ele, e ela foi afastada do arraial. Mas Moisés intercedeu, orou, ela foi curada, né? Mas veja que isso era algo forte, era algo que acontecia e era dessa forma que se tratava. Não é: você está mais ou menos, vai ali no médico, pegue um creminho ou uma loçãozinha que eu passo aqui e na semana que vem você está bem. Não, você está fora de tudo. Você está imundo. Você está fora. E aí, vendo todos esses detalhes, né, essas coisas, ela é muito falada, tem mais de 40 passagens sobre lepra na Bíblia. Muito comentada, porque, como falei, era algo que acontecia muito. Então, como é que a gente vai trazer isso para esta passagem em que Jesus vai curar esses homens aqui? Qual era o contexto onde Jesus estava? Vejam no versículo 11: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então veja uma coisa interessante aqui: os samaritanos não gostavam dos judeus e os judeus não gostavam dos samaritanos, né? Eles eram parentes, mas não se dão. Então é interessante ver aqui que não foi comum, para Jesus, aqui nessa passagem, passar pelo meio de Samaria. Não foi comum para ele isso, porque ele era um judeu. Não foi comum ele escolher aquele lugar, aquela trajetória. Teoricamente, porque ele já sabia que ali era Samaria, um outro judeu dificilmente passaria ali. Mas Jesus escolheu, indo para Jerusalém, passar exatamente no meio de Samaria.
E entrando numa certa aldeia, provavelmente daquela imediação, diz a Bíblia aqui que eles saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? Porque eles sabiam da lei, eles sabiam que não podiam se aproximar, eles sabiam de tudo, de todo esse cerimonial. Então aqui diz assim: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então veja, eles provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus, porque senão não teriam chamado ele pelo nome, né? Não teriam ido até ele, não teriam se mostrado lá, mesmo que de longe, levantando a mão e dizendo: olha, nós estamos aqui, Jesus, tenha misericórdia de nós. Foi o que eles gritaram, foi o que eles clamaram. E aí diz a palavra aqui: vendo eles, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Veja a palavra de Jesus. Podem ir, vão indo e se mostrem lá. Veja como é o cumprimento de Levítico capítulo 17, que lá está lá atrás. Veja como a palavra de Deus é poderosa e se confirma. Então Jesus diz para eles: vocês vão ter que se mostrar, vão andando aí, vocês vão se mostrar lá para o sacerdote, e ele vai ver que vocês estão limpos, né? Mas alguma coisa aconteceu aqui, que mudou o curso disso tudo, que mudou a história, que mudou a situação de todos. Não. Dos 10, de um. Dos 10, de um. E este homem, eu até quero citar aqui, fazer um parênteses aqui, e usar e parafrasear a aula do pastor João na quarta-feira. Ele comentou uma coisa interessante que me chamou a atenção, que muitas vezes a gente, para evitar as coisas de Deus, para evitar de vir à casa de Deus, para evitar de estar na presença de Deus, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, a gente muitas vezes mente para a gente mesmo, dizendo assim: puxa vida, eu tive um dia tão atarefado, eu mereço uma folga. Mas quem sabe, se te chamarem para alguma outra coisa qualquer, você esquece todo esse dia de trabalho e vai. Mas muitas vezes para as coisas de Deus a gente não vai. A gente mente, como você falou, foi isso, né, irmão? A gente mente, não é que a gente quer se enganar a gente mesmo, para a gente ter uma justificativa diante de Deus sobre o nosso comportamento, mas na verdade nós estamos fazendo isso com a gente mesmo. Então aqui o que se passa? Esses 10 leprosos levantaram a mão e foram andando. 9 deles foram cumprir aquilo que era o ritual. Não deram mais bola para aquele que os salvou, para aquele que os curou. Foram designados a ir para frente e não voltaram mais. Mas a Bíblia fala de um homem que voltou, um daqueles, vendo que estava são. Diz a palavra do Senhor que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, ele deixou de lado tudo aquilo que ele podia ter naquele momento. Talvez aqueles outros 9 foram lá, se apresentaram ao sacerdote, o sacerdote viu que eles estavam limpos e eles fizeram aquilo que eles queriam muito bem fazer nas suas vidas. Mas esse não priorizou as coisas que eram dos homens, mas priorizou aquele que tinha operado na vida dele, aquele que tinha feito algo poderoso na vida dele. Então Jesus, quando ele vem clamando em alta voz. A Bíblia diz que ele cai aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e Lucas escreve em letras aqui, narra exatamente: e este era um samaritano. Esse detalhe tem muito a ver com a gente.
Depois Jesus vai confirmar ali na frente, respondendo, Jesus disse, perguntou para ele, não, ou para quem estava em volta, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então Jesus ali, naquela forma que eu entendo, naquela forma que eu compreendo para trazer para a nossa vida hoje, o que ele estava mostrando ali é que ele transformou algo impuro em algo purificado, em algo que não era limpo, que era sujo, em algo limpo. Ele transformou algo na vida daquele homem que ele não tinha mais solução, e Jesus transformou em solução. Jesus transformou a vida daquele homem. Jesus fez esse momento aqui, porque esta era a simbologia de lepra, de escravidão, de mal, de alijamento de qualquer forma humana, da onde estivesse, da onde não estivesse, essa pessoa estava alijada da classe social em que ela vivia, e Jesus efetua a cura para que isso se convertesse já na manifestação das boas novas de Deus nele, em Cristo Jesus. E esse homem não se preocupou mais com as coisas que seriam determinadas ali pelos homens, mas ele voltou e glorificou o Senhor em alta voz, caiu aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando graças. Ele não era judeu, ele era um estrangeiro. E aí a pergunta que a palavra de Deus faz conosco, o que a Bíblia nos confronta é: quais têm sido as nossas atitudes diante da presença de Deus na nossa vida? Como tem acontecido isso? Será que na nossa jornada, na nossa caminhada, nós já fomos espiritualmente chamados de impuros? Nós já fomos espiritualmente chamados daqueles que estão fora da presença de Deus, porque Romanos 3, capítulo 23, diz o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, esses leprosos ali estavam destituídos de estar na presença de Deus. Estavam completamente fora da presença de Deus, e Jesus curou, libertou, para que este homem viesse para onde? Viesse para perto de Jesus, viesse para perto da onde Jesus estava, viesse para perto da onde Jesus o chamou, da onde Jesus o curou, da onde Jesus o libertou. E aí eu entro no que o pastor João falou aqui na aula de quarta-feira. Muitas vezes a gente inventa um monte de desculpas para nós mesmos e vamos para outro lugar, menos voltamos, glorificamos, exaltamos, agradecemos, nos prostramos. E nós éramos estrangeiros, nós éramos fora da presença de Deus, mas em Cristo Jesus Ele nos resgatou para a presença de Deus. Hoje a gente não estava leproso fisicamente, mas espiritualmente a gente estava leproso, porque a gente não podia conviver onde Deus estava. Essa é a simbologia da lepra no Antigo Testamento. Você não pode conviver onde Deus está, você é impuro, você não pode estar aqui. Você tem que sair da presença desse lugar, você não pode estar aqui, exatamente como todos nós éramos antes de Cristo entrar na nossa vida. É só Ele que pode purificar a nossa pele espiritual. É só Ele que pode purificar aquilo que nós éramos, leprosos, todos cheios de feridas e marcas. E limpar a nossa pele, limpar a nossa mente, limpar nosso coração, limpar a nossa alma. É só Ele que pode fazer isso. Vou ler Romanos 3:23 para confirmar. Muitos sabem de cor. Diz assim, ó:
A palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então veja aqui, a Bíblia trata todos antes de Cristo de uma mesma forma. Vocês não podem estar na presença de Deus. E exatamente Jesus cura esses homens, eu creio, e exatamente nessa situação, nessa circunstância, com as palavras que ali estão ditas, este era samaritano, onde é que estão os outros 9? Não veio só esse estrangeiro para mostrar tudo isso que se reflete no mundo que a gente vive hoje. Da nossa caminhada com Jesus, Jesus quer-nos, o que ele dizia sempre, o que ele disse, quando eu for levantado eu vou atrair muitos. O que significa isso? Jesus quer trazer cada um de nós para perto dele, não para longe. Aqueles outros 9 foram para longe, nem pensaram em falar com Jesus, nem pensaram em dizer obrigado, Jesus, nem pensaram em voltar, porque estavam presos aos rudimentos daquele mundo, estavam presos às coisas que eram para eles as mais importantes. E nós hoje passamos muitas vezes por exatamente esses mesmos momentos. E a gente deixa de estar na presença de Deus, a gente deixa de estar na casa de Deus, a gente deixa de orar a Deus, a gente deixa de buscar a presença de Deus na nossa casa, nas nossas orações, na palavra que o Senhor prega a nós. E assim é que as coisas acontecem, assim é que as coisas ocorrem, e muitas vezes a gente consegue encontrar desculpas honrosas para nós. Honrosas mesmo. Mas Jesus está dizendo aqui para nós, Jesus está mostrando aqui nesta passagem, quando ele declara para aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando Jesus olhou para nós um dia, quem sabe você não ouviu essa frase. Provavelmente você não deve ter ouvido em voz audível. Mas quando nós chegamos até Cristo, nós chegamos exatamente como esses 10 leprosos. Exatamente, espiritualmente, da mesma forma. Sem condições alguma. Mas quando nós chegamos diante dele, ele tocou na minha vida, ele tocou na tua vida. Espiritualmente você foi curado, espiritualmente você foi sarado. Quem sabe se você tinha uma enfermidade no teu físico, você também foi. Mas o que mais importa para Deus é a nossa alma. O que mais importa para Ele é tocar dentro de nós. O que mais importa para Ele é ministrar em nós. O que mais importa para Ele é que nós nos prostramos diante dEle, que nós nos coloquemos diante dEle, que nós nos abastecemos dEle. Mas muitas vezes a gente está tão preso às coisas que a gente quer ir procurar algo que falaram para nós em outro canto qualquer. Jesus estava ali cumprindo todas as coisas, mas esse homem, ele deu a volta e reconheceu: quem me curou foi Jesus, então é Ele a minha fonte de inspiração, é nele que eu tenho que ir, é nele que eu tenho que buscar, é Ele que pode me transformar em filho de Deus. Porque a palavra é bem clara no Evangelho de João, no capítulo 1, que só é filho de Deus aquele que recebe Jesus. Essa é uma verdade. Está escrito aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí fala o testemunho de João, e daí diz sobre Cristo:
Ali estava a verdadeira luz, Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para os judeus, mas quem estava lá prostrado diante de Jesus não era um judeu, era um samaritano, que Jesus chamou de estrangeiro. Então Jesus veio para os seus não os receberam, mas os estrangeiros, os gentios o receberam. Então a Bíblia diz assim: e todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, do varão, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a condição de Cristo para a minha vida e para a vida sua e para a vida de toda a humanidade. Não existe uma coisa referendada que era para aquela ali, não. Aqui diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele homem não era judeu, como aquela mulher cirofenícia também não era, como aquele centurião romano também não era. Mas a todos que chegaram diante do Senhor Jesus com fé e com autoridade, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, adorarem a Deus, buscarem a presença de Deus, buscarem a face do Senhor, estarem, em vez de excluídos, hoje nós somos incluídos. Nós éramos totalmente excluídos, hoje nós somos incluídos numa promessa de vida eterna. Então, quando a gente pensar, muitas vezes, quando der aquela preguicinha, sabe, quando der aquele assim, puxa vida, mas eu hoje foi duro o trabalho, hoje eu trabalhei bastante, então, sabe de uma coisa, hoje eu não preciso falar com Deus, hoje eu não preciso ler a Bíblia, hoje eu não preciso ir no culto, porque eu estou muito cansado, a minha parte eu já fiz. Quando isso acontecer na sua vida, lembre-se disso. Lembre-se que esse ex-leproso, que estava excluído de tudo, ele deixou tudo. Ele não pensou em ir proclamar para a sua família que ele estava curado. Ele não olhou, puxa, vou avisar meu amigo, vou fazer isso, vou passar um WhatsApp lá para aquele que mora não sei onde dizer que eu estou curado. Não, ele não pensou nada disso. O que ele pensou, o que ele sentiu foi voltar clamando em alta voz, se jogar no chão, se jogar aos pés de Jesus e glorificar a Ele e agradecer a Ele pelo que tinha acontecido. Então, quando a gente muitas vezes pensar dessa forma, e isso vem na minha vida, vem na sua também, isso vem na minha vida, com certeza. Puxa vida, hoje eu fiz bastante coisa, hoje eu não preciso mais fazer nada. Lembre-se do que Jesus fez por nós. Que Ele também trabalhou bastante, não precisava fazer mais nada, mas no final do seu dia Ele ainda teve que encarar uma cruz. Então aqui a gente vê que a palavra de Deus, ela não é só... Ela se caracteriza por fatos, porque eles precisam comprovar a legalidade de Cristo aqui nessa terra. É necessário, mas a gente precisa entender os pormenores, e quem sabe o que aconteceu aqui. Será que no começo do dia deste homem aqui, que se prostrou diante do Senhor, será que ele imaginava que um judeu que nem Jesus ia passar por onde ele estava? Ele estava leproso e em Samaria. Então a possibilidade dele encontrar-se com Jesus era muito pequena. Era muito pequena. E quem sabe a possibilidade de eu me encontrar com Jesus e de você se encontrar com Jesus para o mundo também era muito pequena. Mas um dia Jesus
te chamou, um dia Jesus te alcançou, um dia Jesus tocou na sua vida, Ele curou a tua vida espiritual, Ele te dá uma vida eterna, Ele morreu por você, Ele te fez entender que existe uma salvação, que existe o poder de Deus revelado, e Ele nos reconciliou através do ministério da reconciliação, Ele nos reconciliou com Deus. Aquilo que não era mais permitido para nós, em Cristo voltou a ser permitido. Aquilo que não nos deixaria nunca mais ter a possibilidade de sonhar com algo melhor, Jesus conquistou por mim e por você. Então, quando a gente chega e estuda e vê como este homem, na vida dele, dos outros 9 a Bíblia nem conta mais nada, a gente não sabe o que aconteceu com eles, mas este homem aqui, Jesus falou, a tua fé te salvou. Levanta-te, a tua fé te salvou, você fez o que era para fazer. Então às vezes a gente tem que romper, sabe, quando tem muitas pessoas presas a coisas passadas, as coisas familiares passadas, a dinastias passadas, que não tem nada a ver com a palavra, não existe isso na Bíblia, o importante é Cristo. Por isso eu coloquei aquele cântico, portanto nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Romanos capítulo 8. Então a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa ter essa vida com Cristo, a gente precisa ter essa vida com Deus, a gente precisa simplificar o Evangelho. Eu estava comentando com a Shir no carro, eu tenho visto muitas complicações do Evangelho, e o Evangelho é uma palavra simples, é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a gente muitas vezes complica, escuta umas mensagens, umas palavras que é umas coisas lá do outro mundo que não vão ajudar em nada, é o que está mostrando aqui. O que importou para aquele homem, o que Jesus viu naquele homem, foi a atitude que ele teve quando ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou, a vida dele mudou. Ele largou tudo e foi lá. Então a gente precisa entender, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa crer nisso, mas a gente precisa fazer a nossa parte com o Senhor também. Não é? Ele sempre fala para mim, a gente fala, poxa, a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais, e isso é uma verdade, porque se a gente estiver lá meia-noite de um dia que você levantou às 4 horas da manhã, que você estiver à meia-noite lá na tua cama, e tocar o WhatsApp do teu lado, eu duvido que você não veja quem que é. Mas se Jesus te chamar para orar naquela hora, a gente, quem sabe, coloca um monte de justificativas. Esse homem ele não usou de justificativas. Isso é que é importante para a gente entender. Através de Cristo existiu a redenção, a reconciliação. Este homem entendeu isso, e esta é a mensagem que Deus traz hoje para nós. Quando você tiver alguma dúvida sobre o que está acontecendo, porque isso vai acontecer com você novamente, vai acontecer comigo, certeza. Certeza. Sabe aquele dia que você, um dia antes, você fala assim, amanhã eu vou fazer um jejum. Aí na manhã do dia seguinte dá aquela vontade de tomar um café, você fala, vamos deixar o jejum para amanhã. Acontece com a gente, irmãos. Só que a gente precisa estar ouvindo essas coisas, para a gente cair numa realidade, a gente entender verdadeiramente o que significa Jesus para a gente, para a nossa vida. Não é? É palavra de vida isso, não é palavra de condenação. Jesus não condenou aquele homem, Jesus não tirou ele da frente dele, Jesus não precisava nem ter passado pela Samaria, mas passou. Não precisava nem ter ido lá, mas foi. Como ele foi lá na terra de Gadar para expulsar o demônio daquele gadareno, nunca mais ele voltou lá.
Ele só foi lá para fazer isso, os caras mandaram ele ir embora. Então Jesus faz isso em nós. Jesus faz isso na nossa vida, na nossa caminhada. Então isso eu quero trazer para você hoje, para a minha vida que busquei entender isso espiritualmente, o que significava isso. Então eu preciso que o Espírito Santo de Deus me faça lembrar disso. Porque a minha mente, quem sabe, esqueça, ou talvez até queira esquecer. Mas que o Espírito Santo nos faça lembrar, que o Espírito Santo nos faça ter essa autoridade, que o Espírito Santo nos faça acreditar, crer na presença de Deus, para que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor, para que a gente esteja cada vez mais na presença dEle. Se tem algo que está te prendendo, rompa com essas coisas do teu passado, rompa com essas coisas que não vão te alimentar de nada, e se prostre ao Senhor, se prostre a Cristo. Mesmo nós confessamos, somos batizados nas águas, a gente vem à igreja, a gente precisa ouvir essas coisas, porque são coisas da vida do ser humano, e a grande modificação no panorama humano que o inimigo está usando nos últimos dias é justamente isso que eu ouvi há muito tempo atrás. O inimigo está nos sobrecarregando de coisas, e de pensamentos, e de distrações, para que a gente se afaste de Deus, para que a gente não busque mais a Deus como a gente teria que buscar, como a gente deveria buscar. Então, na presença do Senhor, porque esse é o Espírito Santo, e existe isso em nós, existe um limiar da palavra do Senhor, é um fio, uma linha fina, eu creio, mas a gente tem que romper isso, e adentrar aquilo que Cristo busca em nós, que o Espírito Santo nos revele, que o Espírito Santo nos marque com isso, que o Espírito Santo nos faça entender isso, que a gente não se dobre às coisas que tentam nos tirar da presença de Deus, e elas são bem suculentas, como era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você for ver Gênesis capítulo 3, você vai ver que Eva olhou para aquela árvore e disse: essa árvore, esse fruto é bom e agradável estar aqui. Então a gente tem esse sentimento em nós, então a gente precisa lutar contra isso, buscar a presença de Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor, estudar a palavra de Deus, mas não deixar de buscar o Espírito Santo de Deus, para que a gente cresça espiritualmente também. Os dons estão ainda com Deus, os dons espirituais, Deus ainda continua derramando, eu quero crer nisso. Mas a nossa geração, quem sabe um pouquinho, tem mais jovens aqui, mas a nossa geração é uma geração que começou a não experimentar mais o que Deus tem para todos aqueles que creem e que buscam nele. Porque eu creio que ainda é possível um leproso ser curado, eu ainda creio que um cego é possível ele enxergar, eu creio que ainda um paralítico é possível ele andar, eu creio que um devoto é possível de se converter, eu creio que o poder de Deus alcança a todos, ainda alcança a todos. Mas nós estamos vivendo dias difíceis, em que essas gerações não estão buscando mais isso, estão buscando entretenimento e divertimento dentro da casa de Deus, para quê? Para aquilo que o pastor João falou, para se satisfazerem e dizerem: bom, a minha parte eu fiz. E aí não muda nada, não transforma nada, porque o que transforma é Cristo, é o poder de Deus em ação. Então aquilo que eu falei a semana passada, aquilo que Paulo disse aos Coríntios: eu não vim aqui falar para vocês palavras de sabedoria humana, mas eu vim aqui pregar e demonstrar o poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em homens, mas no poder de Deus. Essa que é a essência dessa mensagem. Nós temos que, a nossa fé tem que se apoiar no poder de Deus,
Nós temos que continuar buscando o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que continuar buscando o poder de Deus derramado para que haja cura, libertação e manifestação do poder de Deus. E isso não tem sido fácil. Resistir às coisas não tem sido fácil, gente. Porque a gente começa a pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou será que eu estou lá como uma planta no deserto, tentando fazer alguma coisa que não cabe mais? Mas eu quero crer na palavra de Deus, eu quero crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele continua fazendo, mas cabe a nós, também nós temos a nossa parte, a gente tem que se colocar e buscar isso dEle. Ele não foi lá no leproso, o leproso veio até Ele para adorar. Ele viu aquilo e entendeu o que significava. Para encerrar, a mesma coisa que aconteceu aqui, algo parecido, foi quando Pedro foi avisado para ir à casa de Cornélio. O que Pedro via? Animais impuros, né? E Deus falou com ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Você vai lá na casa do Cornélio, porque lá eles vão receber o que você recebeu. E ele foi, e o Espírito Santo do Senhor era com ele, e operou ali, e toda aquela casa foi salva. Toda aquela casa foi salva. Então eu e você temos exatamente isso diante do Senhor. Quando Deus, provavelmente antes da nossa conversão, olhava para nós, olhávamos nós, não para, mas assim, você está lá longe, você precisa vir para perto. Eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso estar mais perto de Deus. Confesso para vocês isso, eu preciso estar mais perto de Deus. Deus me deu um choque de realidade uma vez, há pouco tempo atrás, quando todas as coisas aconteceram, exatamente sobre isso. Você está satisfazendo os homens e não está me satisfazendo. Isso me fez parar para pensar em tudo o que aconteceu na minha vida de 2 anos para cá, de 3 anos para cá. Quando eu saía no lugar, todo mundo vinha, puxa vida, que mensagem, barará, a mensagem alcançou a minha vida, ótimo, bom. Eu entrava no carro, olhava, orava a Deus, Deus falava comigo. E eu comecei a sentir que eu estava ficando distante de Deus. E daí eu tive que romper com um monte de coisa, gente. E tenho que continuar rompendo. Porque se eu não me espertar, a hora que eu me dar por conta, eu não estou mais na presença de Deus. Então eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa essência, eu tenho que buscar com você aqui hoje a presença de Cristo. Eu tenho que falar isso para você, precisamos buscar a presença de Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o que está manifestado sobre a nossa vida hoje. Jesus não vai se personificar aqui, mas o Espírito do Senhor está em nós, que é o Espírito de Cristo. Então que a nossa vida, a nossa caminhada, e que essa mensagem de hoje, ela possa trazer um efeito em nós, e a gente possa olhar para nós e, puxa vida, eu quero estar na presença do Senhor, eu vou estar na presença do Senhor, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou buscar na palavra, eu vou estudar a palavra, eu vou buscar o Espírito Santo. Se cada um de nós aqui hoje colocar isso dentro de nós, a nossa vida e a vida dessa igreja vai ser totalmente diferente. Porque nós vamos compartilhar com pessoas. Irmãos, as pessoas só ficam pelo Espírito Santo. Não adianta.
Você pode querer fazer o que você quiser, não é você que converte ninguém. Você tem pessoas na tua família que quantas vezes você já falou de Jesus para elas? Quantas? Um monte, né? Elas se converteram? Não. Porque existe um tempo que Jesus vai entrar em Samaria e vai olhar para aquele leproso e a palavra dele vai ser irresistível. E a palavra dele vai converter. E a palavra dele vai tocar de uma forma que a pessoa nunca sentiu na vida dele ou dela, e vai se converter. Mas é a palavra de Cristo, é a essência do Evangelho. Claro, a Bíblia diz, nós temos que falar, nós temos que pregar, mas a palavra de Deus usada por nós vai atingir, pelo Espírito Santo, tocar na pessoa, a pessoa se desmantelar diante do Senhor. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. Aqueles 10 podiam, se os 10 tivessem ido embora, será que essa mensagem estava escrita aqui hoje? Eu acho que talvez não. Porque não foi a cura que marcou. Porque curar lepra para Jesus não é nada. Ele ressuscita mortos. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Para ele uma lepra não é nada, mas o significativo da passagem é que aquele homem que foi tocado pelo poder de Deus se rendeu a Cristo, veio até os pés do Senhor, clamando em alta voz, glorificando o nome do Senhor, prostrou-se diante de Jesus, pôs o seu rosto em terra e adorou o Senhor. É isso. Esse é o simples Evangelho, ou seja, as boas novas. Esse é Jesus, que a gente tem que apresentar para as pessoas. Esse é o Senhor. Então que nesta noite você possa ficar com essa mensagem. Vamos nos colocar em pé, quero orar com você.